Glória a Deus, amém? A chance de eu quebrar esse copo de vidro, ela existe. Deixa eu ver um negócio aqui. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre, é verdade? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17, a partir do versículo 45. Enfim, a gente se prepara, a gente se planeja muito, e é muito bom isso, e devemos fazer assim, devemos nos preparar, devemos parar e pensar naquilo que nós vamos fazer daqui a um ano, daqui a 2 anos, e assim foi na vida de Davi. Mas o que mais tem me chamado a atenção é como nós temos nos preparado para o dia que enfrentarmos Golias, como nós temos nos preparado para o dia que vier a grande luta, talvez, ou uma das grandes lutas, ou como nós temos nos preparado para cumprir o plano, o propósito de Deus nas nossas vidas. Como nós temos nos preparado? Como eu tenho me preparado? O que eu tenho feito? O que eu tenho semeado? Eu tenho pensado muito nisso. Eu, a Natália, em casa, nós temos pensado muito nisso. Assim, o que a gente tem feito? O que é aquilo que eu preciso começar a fazer hoje para colher lá na frente? Aquilo que eu preciso dar um start hoje para chegar lá na frente e eu colher um fruto. O que eu preciso começar a fazer? E aqui a palavra de Deus nos ensina algo alguns detalhes muito legais. Eu queria falar sobre isso. Então a palavra de Deus, lê lá comigo, no 1 Samuel 17, 45 ao 47, fala assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança,
porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aqui, talvez tenha sido, eu penso, um dos auges da carreira de Davi. Se a gente parar para pensar, o auge da nossa carreira, você tem lá alguns auges, né, da carreira tanto cristã como não cristã. Talvez esse trecho aqui de Davi encontrando com Golias lá e indo em direção dele, falando isso com ele, talvez seja um dos auges da vida de Davi. E eu fico pensando, eu fiz essa pergunta em casa na sexta: o que seria de Davi sem Golias? O que seria de Davi se não tivesse um Golias na frente dele? Já parou para pensar? Como seria a carreira de Davi? Como seria o reinado de Davi? Como seria as suas conquistas? Como que seria? Eu não sei, mas eu sei que Deus tinha preparado para Davi um Golias no dia certo. Estava preparado para Davi lá. Estava preparado lá para Davi lá, ele enfrentar Golias. Nós conhecemos essa história. Sabe, irmão, há um Golias preparado para mim e para você enfrentar. Eu não sei o dia, mas existe um Golias preparado. Existe algo que Deus preparou para mim e para você cumprir. Existe algo que Deus preparou lá na agenda dele, o dia, a hora que nós precisaremos usar daquilo tudo que Deus nos deu, a experiência, a unção, a graça, a oração, a fé, e botarmos em prova. Existe um dia lá. Talvez você esteja passando por isso, talvez você vai começar a passar por isso, mas existem provas de Deus na nossa vida que nós precisamos enfrentar. Aí a prova de Deus diz que em Tiago que não há prova maior do que nós possamos suportar. Então existe. E Davi aqui bem sabia que Golias era talvez uma das grandes provas dele. E eu quero voltar aqui uns textos antes. A prova de Deus diz lá em 1 Samuel 16:7, abre lá comigo. 16:7. Aqui, antes de ler esse texto, profeta Samuel, Deus fala para o profeta Samuel que Saul era rei lá de Israel e Saul tinha perdido o seu reinado. Você lê lá depois no 14, no 15, você vai ver que Saul desobedeceu a Deus 2 vezes. Ele foi lá, ele sacrificou o lugar onde não era para ele sacrificar, e depois ele absolveu um rei Agag lá e trouxe com ele as primícias do reinado de Agag, onde o Senhor também tinha falado que era para matar todo mundo. Então Saul desobedeceu a Deus 2 vezes, e por conta disso a palavra de Deus diz que o Senhor retirou de Saul o seu reinado. Samuel falou isso para Saul: você desobedeceu a Deus aqui, acabou o seu reinado. O Senhor está procurando outro, já encontrou outro que vai reinar no seu lugar. Então esse é o contexto aqui. Então Samuel era profeta naquela época, profeta de Deus, foi enviado à casa de Jessé. Jessé é o pai de Davi. E Jessé chegou lá na casa de Davi, e o Senhor falou para Samuel: Samuel, vai lá e vai ungir um rei. Você pega lá, vai na casa de Jessé, eu vou te mostrar quem vai ser o próximo rei de Israel. E assim foi. E aí a história conta lá que ele foi lá e o Jessé apresentou os filhos, né? Você lembra dessa história? Eu vou encurtar aqui. Aí Jessé foi apresentando os filhos, aí o último foi Davi. E aí é o versículo 16:7. Antes de Jessé começar a apresentar os filhos, a palavra de Deus diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então aí o profeta Samuel começou ali a passar os filhos de Jessé, e ele já sabia que não era por aparência, nem altura, nem nada, era o Senhor escolher conforme o coração dele. E aí é o ponto que eu queria muito que você fosse meditando comigo. Sabe, querido, o Senhor, Ele tem buscado não apenas nosso talento, não apenas aquilo que eu posso oferecer para o Senhor, como força, como sabedoria, entendimento. O Senhor usa tudo isso. Eu vou te dizer, usa mesmo. O Senhor vai nos colocar em lugares estratégicos, mas para isso tem que estar preparado, sabe? Você precisa estudar, fazer o que você precisa fazer mesmo. Só que para o reino de Deus, o que mais vale para o Senhor é o nosso coração. Para o reino de Deus, o que mais vale para o Senhor, meu irmão, não é a quantia que você tem no seu banco,
não é aquilo que você veste, não é o carro que está parado lá fora, não é como está o seu coração. E Davi aqui, ele foi escolhido rei de Israel, porque o Senhor conhecia o coração de Davi. O Senhor bem sabia o que se passava no coração de Davi. E aí eu te pergunto já, sabe, como está o teu coração? O pastor Evandro pregou semana passada aqui um tema. Você lembra o tema da pregação dele? Você não lembra o tema da pregação do pastor Evandro? Ah, Sandra, glória a Deus, lembra? A boca fala, o coração está cheio. E ele usou um texto aqui, vários textos. Ele usou aqui Mateus 12. Porquanto a boca fala e o coração está cheio. Usou Provérbios 4:34, um texto que eu gosto muito. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque deles procede as saídas da vida. Ele falou sobre frutos. Ele falou sobre a questão do nosso coração. Aquilo que eu entrego, aquilo que eu falo, aquilo que eu coloco para fora, aquilo que eu verbalizo, isso está dentro do meu coração. Isso mostra o meu caráter, mostra quem eu sou. No momento da prova, no momento da luta, quando nós falamos, quando nós verbalizamos, quando nós agimos, mostra o meu interior. E o Senhor, ele fala, olha, sobre tudo, o que nós devemos guardar é o nosso coração. O Senhor não fala que nós devemos guardar apenas nossa língua, nossos olhos. O Senhor fala lá. Mas o Senhor fala também que nós devemos guardar o nosso coração. Porque bem sabe o Senhor que o coração é aquilo que muitas vezes toma a nossa decisão. E aqui Samuel, ele está aqui, procurou e achou Davi. Ungiu Davi. E Davi foi ungido lá junto com seus irmãos. E Davi, o Senhor escolheu Davi como o próximo rei de Israel. E vai comigo agora, volta lá em 1 Samuel 16, passa uns versículos para frente. E a palavra nos mostra aqui nesse texto que Saul estava muito perturbado. E aqui começa talvez o ministério de Davi mais próximo. Muito perturbado, existia um espírito maligno perturbando Saul. E aí Saul falou assim, procura alguém aí que sabe tocar harpa. Porque aí quando ele tocar, eu vou me acalmar, o espírito vai embora. Aí o texto fala aqui, no 14: tendo se retirado Saul, de Saul o espírito do Senhor, da parte desse o espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que os teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e acharás melhor. Disse Saul teu servo: busca-me, pois, um homem que saiba tocar a harpa. No 18: então respondeu um dos moços: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência e no final, e o Senhor é com ele. Esse é o tema da palavra de hoje, o Senhor é com ele. Sabe, queridos, quando nós estamos no nosso dia a dia, as pessoas, elas nos olham, e as pessoas bem sabem quem nós somos. Sabe, nosso dia a dia, as pessoas, elas estão nos olhando, estão nos analisando, e as pessoas bem sabem quem é do Senhor e quem não é do Senhor. E aqui os homens, quando Saul pediu lá, busca um homem, veio um homem lá e falou para Saul: eu conheço um homem, e ele sabe tudo isso. E no final ele falou assim: e o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Sabe, antes de qualquer outra coisa na nossa vida, meu irmão, se você pode fazer uma boa oração hoje, Senhor, esteja comigo. Senhor, antes de eu conquistar alguma coisa nessa terra, que eu possa ter do Senhor essa frase: o Senhor é comigo. Amém, queridos? Que o Senhor, ele possa olhar para você e falar, as pessoas possam olhar para você e falar assim: e o Senhor é com ele. Porque isso faz a diferença na hora do dia mau, na hora do dia que vier mesmo a luta sobre você. Fará a diferença, meu irmão, não a sua faculdade,
não a sua inteligência emocional, não o jeito que você fala, não o jeito que você escreve, não a sua qualidade em tocar bem, não a sua qualidade em talvez empreender, não a sua qualidade em fazer alguma coisa diferente. Fará diferença quanto você está íntimo do Senhor, quanto você está próximo do Senhor, quanto eu estiver próximo do Senhor, quando eu estiver junto de Deus. Fará diferença as horas que eu gasto de oração com o Senhor, fará diferença as horas que eu gasto lendo a palavra do Senhor, fará diferença as horas que eu gasto meditando no Senhor, fará diferença as horas que eu gasto com o Senhor. Para o Senhor poder falar assim, e o Senhor é com o Nando, e o Senhor é com você, e o Senhor é conosco. Ali fará diferença. Você lembra de José? Outro exemplo que quando o Senhor estava com o homem era com José. A palavra de Deus diz lá em Gênesis, e tudo o que o José fazia era próspero, porque o Senhor estava com ele. Você lembra lá quando ele foi preso, lá quando ele foi vendido pelos seus irmãos? E o Senhor estava com José. E lembra quando ele foi preso, depois ele foi para a casa de Potifar, e Jesus, e o Senhor, e a palavra de Deus diz lá em Gênesis que ele ia abençoando, prosperando tudo que ele fazia. E a mulher de Potifar veio contra ele, ele deu pista, foi preso, e ele foi tudo, o Senhor falava lá, e o Senhor é com José. E no final, José foi o governador do Egito, porque o Senhor era com ele. Você lembra de Daniel? Daniel na cova dos leões, mas lá no começo lá, Daniel se prontificou a jejuar. Daniel era homem íntegro diante de Deus, orava 3 dias lá. Depois você lê em Daniel, e a palavra diz que o Senhor era com Daniel. Aí chegou no dia da cova do leão lá, Daniel foi jogado na cova do leão. O leão nada fez com Daniel, porque o Senhor era com Daniel. Não porque Daniel era muito inteligente, não porque Daniel era formoso, não, mas era porque o Senhor tinha intimidade com Daniel. Era porque o Senhor ele tinha um apreço por Daniel, é porque o Senhor ele bem sabia o que se passava no coração de Daniel. Sabe, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, se você tiver que hoje decidir algo, eu vou te dar um bom conselho, em nome de Jesus. Decida, em nome de Jesus, investir tempo com o Senhor. Decida investir tempo com o Senhor. O que a gente tem visto de pessoas investindo tempo em coisas que não acrescentam no reino é impressionante. E é muito bom. Algumas coisas tem que fazer em inglês, tem que estudar, tem que fazer mesmo. Só que você também nós temos que gastar um tempo com o Senhor. Sabe, querido, sabe por quê? Porque Golias vai vir. Vai chegar o dia de Golias. Vai chegar o dia que o Senhor vai desejar que você faça algo. Se você não estiver preparado, como vai ser? A palavra de Deus diz lá, continua comigo, em 1 Samuel. Vou passar aqui, 1 Samuel 17. Está lançando o copo aqui, não vai cair não. 17. A palavra de Deus diz assim, onde eu estou? A palavra de Deus, eu não vou ler aqui, mas a palavra de Deus diz, 1 Samuel 17, Davi estava lá, trabalhando como pastor de ovelhas do seu pai. Aí o Jessé chegou para Davi, Davi, pega aqui um bocado aqui de comida e leva lá na guerra, lá onde estão seus irmãos. Aonde estavam os irmãos era onde estava Golias, desafiando o povo de Israel. 40 dias Golias chegava lá para o povo de Israel e falava, tem algum homem aí? Tem algum homem que pode me enfrentar? E aí Golias falava, ameaçava o povo. E Davi foi lá levar comida para os seus irmãos. E a palavra de Deus diz aqui, que quando ele viu lá, lê comigo, 17, a partir do 32. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir pelejar, pois tu és ainda moço e ele é guerreiro, desde a tua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, ele veio o cordeiro da sua boca.
Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e feri o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. E este incircunciso filisteu será como um deles. Portanto, afrontou o exército de Deus vivo. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos ensina aqui que Davi, ele tinha algo que ele estava cuidando lá das ovelhas do pai dele. E Davi conta aqui que ele matou um urso, matou um leão. E aí quando ele chegou, ele viu lá o exército do Senhor sendo afrontado por Golias. Ele foi lá e falou assim: não, eu vou enfrentar esse Golias. Sabe, aquilo que animou Davi em enfrentar Golias foi ele ter matado leão e urso. A palavra de Deus diz que ele matou, e aqui um pouquinho antes nós lemos aqui que ele já era reconhecido como homem de guerra, mas a palavra de Deus não diz quem viu Davi matando o leão e quem viu Davi matando o urso. Diz? Não diz. Sabe, queridos, vou te dizer uma coisa, em nome de Jesus, isso o Senhor tem ministrado no meu coração. Sabe, o urso que eu mato e o leão que eu mato, ninguém precisa ver, são as minhas intimidades com o Senhor. É o meu joelho no quarto dobrado, é a minha noite de madrugada que eu levanto, é o meu de manhã cedo que eu levanto, ninguém está de pé, eu levanto e vou para a sala. É quando você passa a luta e ninguém sabe, e você as vence, e você vai ganhando confiança, experiência, meu irmão. Sabe aquela luta que você vive e você fala assim: meu Deus do céu, parece que ninguém está percebendo o que eu estou enfrentando. Sabe aquele dia que você levanta e tudo dá errado? Sabe aquele dia que você levanta e fala assim: era melhor eu ter voltado para a cama, porque tudo começou errado. Sabe aquela luta que você passa com sua mulher? Sabe? Que só você vê. E você vê aquela situação e fala assim: meu Jesus Cristo, impossível que ninguém está vendo esse negócio. Sabe aquela luta que você passa com seu marido? Que você parece que você olha e fala assim: ninguém vê o que eu estou passando. Sabe aquela luta que você passa aonde, no seu emprego, na sua faculdade, na sua escola, no seu ministério? Sabe aquela angústia que só você sente, meu irmão? Eu vou dizer um negócio para você: são os seus leões e os seus ursos. Porque quando Davi matava leão e urso, ninguém via, mas ele vencia. Ele vencia. E no dia de Golias, no dia que chegou o dia do Senhor, talvez o dia de virada de chave de Davi, para mim foi o dia de virada de chave de Davi, foi esse dia. O dia que ele precisou ir contra o rei, porque o rei falou para ele: ô Davi, você não vai, você é louco, esse cara aqui é varão de guerra, meu amigo, você é um menino. Palavra do rei. E Davi virou para Saul e falou assim: ó, é o seguinte, eu matei urso e eu matei leão, e agora vou matar esse Golias, porque eu tenho experiência. Sabe, queridos, a carreira cristã, ela é feita de experiências, ela é feita de momentos, muitas vezes em silêncio, aonde só você sabe que você está passando. Sabe aquelas orações que você vai construindo um relacionamento? Você vai construir um relacionamento com o Senhor, meu irmão. Eu vou dizer um negócio: não que você tenha que passar por questões sozinhos, não pedir oração para pastor, para líder, não é isso não. Eu estou dizendo que muitas vezes a nossa mente passa por luta que eu tenho que enfrentar individualmente, tenho que jejuar, tenho que lutar contra a minha carne. Minha mente luta desesperadamente para que eu peque, desesperadamente, meu irmão. Você acha mesmo que a gente é diferente de alguém? Meu irmão, a nossa mente luta desesperadamente para a gente falar alguma coisa errada, para você julgar alguma situação, para você fazer alguma situação errada. A nossa carne, ela grita pelo pecado, ela está lá, a nossa carne e o nosso espírito está lá, que nem você já andou de cavalo, você fica puxando isso, calma, não vai gritar agora, calma, segura a onda, não vai fazer isso, não vai pensar mal, não vai olhar, não vai fazer, não vai pecar, não, o nosso espírito fica lá, e a nossa carne fica, então, meu irmão, em nome de Jesus, só que as nossas experiências com o Senhor,
Os dias que eu me coloco de joelho, os dias que nós oramos, o dia que nós passamos por momentos difíceis, esses em nome de Jesus serão dias que irão nos fortalecer para o dia que nós precisaremos falar, seguinte, eu já fiquei desempregado, mas o Senhor abriu uma porta, então isso aqui, vamos passar por cima. Seguinte, tive um problema na minha casa, mas o Senhor veio e resolveu, então esse problema aqui, vamos passar por cima. Seguinte, já orei, já fiz, meu irmão, experiências, um dia eu ouvi de uma pessoa muito querida, e ela falou isso, eu guardei isso para mim há muito tempo já, que aquele dia, quando o dia mal chegar, quando o dia que nós de fato seremos testados, aquele dia, o que vai nos fortalecer, além que parece que dias que nem a palavra chega, né? Já passou por isso? Que nem a palavra vem na nossa mente, nenhuma oração vem, parece que nada acontece. Só que nesses dias, as nossas experiências com o Senhor, elas gritarão na nossa mente. E elas falarão alto, assim, Nando, você já viveu isso do Senhor. Você já viu isso, já viveu aquilo, você já ouviu, você já passou por isso. Então isso aqui você vai enfrentar, você vai viver, você vai vencer. Porque nós vamos olhar para trás e nós vamos falar assim, é o seguinte, eu já vivi, eu já passei, e eu vou conquistar em nome de Jesus. Agora você imagina se Davi, quando estava lá cuidando das ovelhas do pai dele, de Jessé, se Davi, quando visse um leão comendo lá uma ovelha, pegando uma ovelha lá, se Davi falasse, quer saber, é uma ovelha mesmo, meu pai tem tanta ovelha, pode levar. Imagina se Davi, quando visse um lobo indo lá e falasse, é mais um, tudo bem. Não, Davi, ele tinha desde o início um sentimento de nobre, um sentimento de guardar, um sentimento de proteção, e ele foi galgando, ele foi construindo, meu irmão. E nesse dia, quando o Senhor ele preparou lá depois dos 40 dias de Golias afrontando o povo, nesse dia ele precisou lembrar das ovelhas, lembrar dos lobos, lembrar dos leões. E aí eu te pergunto, qual tem sido o teu leão? O que tem sido os teus lobos? Como tem sido a sua carreira com Jesus? Como tem sido a sua carreira com Cristo? Quantos leões você já matou? Sabe, queridos, essa palavra, ela diz muito para mim de santidade, muito sobre santidade. Ela diz muito de perseverança, ela diz muito de obediência. Davi era obediente, desde o início era obediente. Nenhum momento aqui a palavra de Deus diz que ele retrucou alguma coisa. Ele era obediente, ele é servo. Essa palavra diz para mim que Davi obedecia ao pai dele. Como tem sido a nossa obediência com os nossos pais? Como tem sido? Já parou para pensar se Davi, quando Jessé chegou para ele e falou assim, Davi, pega aí esse punhado aqui de comida, leva lá para os seus irmãos. Se Davi tivesse falado assim, depois eu levo. Não, isso aqui tá bom, depois eu faço, depois eu vou lá e levo. Talvez ele não tivesse visto Golias. Eu não sei se você tem filho grande já, a gente está passando isso em casa agora, por conta quando o filho vai crescer, ele vai ficando meio folgado, né? E a gente pede algumas coisas e já a primeira palavra que vem, já vou. Depois eu vou. Mas por que tem que ser agora? Hoje a gente estava em casa, era 10 para as 6, eu falei, Sofia, vai tomar banho. Ela, por que agora? Porque eu tenho que ir para a igreja. Só por conta disso. Não, mas depois eu vou. Não, depois, tudo depois. Já parou para pensar se Davi tivesse falado isso para Jessé? Depois eu vou, pai. Não, agora não vou. Depois. Talvez aquele dia que está escrito na palavra que ele enfrentou Golias pudesse nem ter acontecido. Sabe, queridos, essa palavra remete para mim muito sobre obediência, muito sobre caráter. Muito. Abre comigo, por favor, em Romanos 5. Romanos 5 fala um texto, nós já lemos aqui também algumas vezes. Diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos, porém nas próprias tribulações.
sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Aqui essa palavra tribulação, ela no grego, ela tem a tradução de a palavra usada por uma pressão, como de uma prensa que espreme e tira o suco da azeitona e da uva. Aqui, quando Paulo coloca essa palavra, não é pressão normal da vida, é a pressão maior, é a pressão para os cristãos, é a pressão que nós vivemos no mundo espiritual. Não é uma pressão do acordar cedo, trabalhar, de fazer as coisas, não, é um outro nível de pressão, é outro nível de prensa, é uma prensa espiritual, é algo maior. E a palavra de Deus diz que essa tribulação vai produzir em mim perseverança. Perseverança. Eu fico imaginando Davi, ele foi perseverante lá quando era pastor de ovelhas. Ele foi muitas vezes tribulado, mas ele foi perseverante. E a perseverança, experiência. E essa palavra aqui, experiência, a melhor tradução para ela seria um caráter aprovado. Sabe, meu irmão, eu vou dizer um negócio, em nome de Jesus, me entenda bem. Sabe, quando você passa por tribulação, o que o Senhor Ele quer tirar de você e de mim é um caráter aprovado. Sabe por quê? Porque o Senhor bem sabia que Davi ia vencer Golias, mas Ele deixou Davi enfrentar Golias, porque Ele tinha que saber o que estava no coração de Davi. Ele tinha que saber qual era o caráter de Davi. Ele tinha que saber o que estava ali acontecendo ali, se Davi poderia ser um grande rei mesmo, ou como que ia ser. Era ali o dia de decisão na vida de Davi, era o dia de Golias. Era o dia que ele olhou para Golias e falou assim: agora eu tenho que enfrentar esse gigante. E a palavra de Deus diz que o gigante era grande mesmo, era pesado, era forte, não era qualquer um. Não era qualquer gigante. Ele afrontava o povo 40 dias de manhã e de tarde, 40 dias falando, aí até que chegou um dia que Davi viu aquela situação, e a palavra de Deus diz que Davi não esperou para o dia seguinte, sabe? Eu aprendo também que quando nós estamos firmes com Deus, nós somos impulsionados para resolver o problema, em nome de Jesus, meu irmão. Quando nós fomos aprovados diante do Senhor, sabe, no dia da sua intimidade com Ele, no dia que você estiver matando lá os seus leões, estiver matando o seu urso, o dia que o Senhor te der uma prova maior, te dá Golias pela frente, resolva a situação no dia. A palavra de Deus fala assim que Davi viu e foi resolver. Não falou que viu e depois mais 2, 3 dias para frente, para depois tentar resolver. Não, ele viu e foi resolver. Sabe quantas e quantas vezes deixamos para amanhã aquilo que devemos resolver hoje? Eu falo isso por mim. Se tem uma pessoa que, se possível, deixa para depois, sou eu. E quantas vezes o Senhor tem nos falado, nos ensinado: resolva o seu problema. Meu irmão, em nome de Jesus, resolva o seu problema. Se quem é o teu Golias, resolva o seu problema. Em nome de Jesus, se de repente for uma questão de relacionamento, resolva o seu problema. Talvez se for uma questão de perdão, que você já passou tantos anos e não consegue avançar nessa questão, resolva o problema, mate Golias. Em nome de Jesus, mata Golias, resolve o problema. Talvez se a questão seja com alguém do seu serviço, alguém da igreja, eu não sei qual é o teu Golias. Talvez sua questão seja com sua mulher, com seu filho. Resolva o problema, meu irmão. Quando você enxergar ele, vai para cima dele. Em nome de Jesus. Nós precisamos resolver o nosso problema, nós precisamos entender de Deus aquilo que é para nós resolvermos. E Davi, aquele bem entendia do Senhor. Volta comigo lá em 1 Samuel, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, o texto que a gente começou essa palavra, 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim contra espada e lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça.
e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo as aves do céu, as bestas, feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas minhas mãos. E continua o texto no 48. Sucedeu que, expondo-lhe o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. No 49, Davi meteu a mão na forja e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou na sua testa, ele caiu com o rosto em terra. Amém? E no 50, assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Deus, de Davi. Amém, queridos? Quando chegar o dia certo, meu irmão, você vai pegar aquilo que é a experiência que você gerou e você vai encontrar Golias, e em nome de Jesus você vai vencer. Só que tem aqui algo de Deus para nós. Davi só chegou nesse momento porque ele lá atrás soube cuidar das ovelhas do pai dele. Lá atrás ele soube cuidar daquilo que o Senhor deu para ele cuidar. Então, como já foi ministrado há muitos anos atrás aqui, não rejeite as pequenas coisas, não rejeite os pequenos inícios, não rejeite, porque Davi se lembrou da fidelidade de Deus, Davi se lembrou daquilo que Deus pode fazer, porque um dia ele teve intimidade com o Senhor e ele enfrentou Golias, porque ele sabia, ele tinha a experiência para enfrentar Golias. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. E para finalizar, 4 lições aqui que eu coloquei, 4 pontos. Primeiro, enfrentar gigantes é uma experiência que intimida mesmo. Intimida. Enfrentar gigantes não é experiência para qualquer um. Enfrentar gigantes, ela nos intimida mesmo. Só que quando nós estamos firmes com Deus, meu irmão, em nome de Jesus, o gigante cai. Você crê nisso? O gigante cai. Segundo, guerrear é uma experiência muitas vezes solitária. Muitas vezes solitária. Guerrear é uma experiência que muitas vezes nós vamos viver nas segundas-feiras aqui nos cultos de orações. Você vai viver na sua casa, no seu relacionamento com o Senhor. Guerrear, você vai viver nos seus jejuns, no seu tempo com Deus. Você vai estar guerreando, guerreando, guerreando. Terceiro ponto, existe Golias, para todo mundo existe um Golias. E é o seu Golias. É o seu Golias. Você pode estar casado, você pode ter filho, você pode ainda estar solteiro na casa dos seus pais, não importa. Existe um Golias para você. Existe Golias para você. Existe um dia que você vai enfrentar Golias. E para finalizar, a conquista de vitórias é uma experiência memorável. Quando você vencer, quando você for vencendo as suas vitórias, é uma experiência que você vai guardar para todo o resto da sua vida. Você vai poder passar por adiante, você vai poder falar para os outros como foi. Você vai poder falar para os outros como foi matar ovelha, como foi matar lobo, como foi matar leão. Você vai poder falar para os outros como foi matar Golias. Você vai poder falar para os outros como é estar na presença de Deus, porque um dia você vivenciou elas e um dia você venceu elas. Amém? Agora a nossa posição é ficar firme diante de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode ficar de pé, vamos orar. Fique de pé. Se o louvor puder subir. Eu queria orar. Queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Sabe, queridos, o Senhor, Ele tem nos ensinado que existe um propósito, existe algo que nós devemos realizar da parte de Deus. O Senhor tem me ensinado que vale muito, muito, muito como nós nos preparamos. Como nós nos preparamos. Como nós nos preparamos diante de Deus, como nós estamos com o nosso coração, como está o nosso coração, como está a nossa fé. Em nome de Jesus, eu queria orar para você que
primeira oração, eu queria, se você nunca fez uma oração aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você quer fazer hoje, eu queria que todos de olho fechado, eu queria que você do seu lugar levantasse sua mão bem alto. Vou orar por você daqui mesmo. Você que nunca fez esse pedido, você nunca pediu para o Senhor uma oração, queria que você, se você quiser fazer hoje, levante suas mãos, em nome de Jesus. Você que quer aceitar a Senhor como Senhor da sua vida, glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, eu queria orar por você também hoje, em nome de Jesus, que está enfrentando Golias, e talvez você pense aí no seu lugar que essa luta só você está passando. Eu queria que você também levantasse sua mão bem alto, levante sua mão. Senhor, hoje Ele tem para você renovo. Senhor, hoje Ele tem para você, sabe, queridos, força. Senhor, hoje Ele tem para você, sabe, se você precisa de fé, Senhor, Ele tem para você. Levante sua mão. Isso mesmo, fique com as mãos levantadas. Glória a Deus por isso. E a última oração que eu queria fazer por você se você sente que você não está enfrentando Golias ainda, mas você sabe que você precisa se preparar melhor para enfrentar o Golias que vai vir, que é aquilo que o Senhor vai te colocar para você fazer. Você precisa se preparar melhor. Levante sua mão também bem alto, irmão. Glória a Deus. Você que levantou a mão aqui para essas 2 orações, 3 orações, você pode vir aqui na frente. Vem aqui. Nós queremos